O Senhor pelejará por vós, e vós vos calareis. Êxodo 14, versículo 14. Você já parou para pensar no que acontece quando um escolhido decide não responder às provocações? Quando o silêncio não é rendição, mas o sinal de que algo muito maior está se movendo nos bastidores. Hoje, você vai descobrir por que uma mulher da sua família já havia alertado que mexer com você seria o maior erro da vida deles. E como esse alerta está se cumprindo de forma quase profética. Meu nome é Hélio Venturani, um dos mentores da comunidade O Despertar dos Escolhidos. E o que vou revelar aqui vai mudar a forma como você enxerga a sua própria batalha espiritual. Este vídeo é para quem está no meio de uma luta invisível, buscando crescimento espiritual, proteção divina e força para a superação de desafios. Você vai entender como o silêncio pode ser uma arma poderosa e como isso desmonta passo a passo o plano daqueles que tentaram te derrubar. Se você sente que este conhecimento pode te fortalecer, já se inscreva no canal agora para fazer parte da nossa comunidade e não caminhar sozinho nessa jornada espiritual. Ative o sininho, porque o que vem a seguir vai te mostrar, de forma clara e profunda, como transformar o seu silêncio em vitória. O inimigo está acostumado com barulho, com reações, com movimentações visíveis. Quando um escolhido se cala, não é apenas ausência de palavras, é a manifestação de um poder silencioso que vem de um propósito maior. O silêncio começa a corroer a segurança daqueles que dependiam das suas respostas para se sentirem no controle. Eles não entendem que você não sumiu, apenas se recolheu para um nível onde eles não conseguem mais alcançar. Esse tipo de quietude não é passividade, é preparação. É como o momento em que Davi ajusta a funda antes de derrubar Golias. Você está se fortalecendo em oração, renovando sua fé e afiando a sua intuição fortalecida. Enquanto eles esperam um movimento impulsivo, você está alinhando seu espírito para uma vitória que não poderá ser negada. O silêncio se torna uma barreira espiritual. Quando um inimigo não pode prever o próximo passo, ele se torna vulnerável. O caos que eles tentam provocar perde força quando não encontra resposta. Sua resiliência emocional cria um vácuo onde antes havia conflito. Eles começam a sentir que perderam o controle sobre a narrativa, e essa sensação é insuportável para quem vive da manipulação. Exemplos práticos mostram como essa postura funciona. Imagine alguém tentando espalhar fofocas sobre você, mas encontrando apenas seu silêncio e sua paz inabalável. Essa ausência de reação frustra qualquer tentativa de manter a confusão. Na jornada espiritual, entender o poder desse posicionamento é essencial para a superação de desafios. O silêncio que vem de Deus não é vazio, é cheio de estratégias invisíveis. É como a calmaria antes de uma tempestade que varrerá tudo que não está firmado no propósito divino. É nesse ambiente que milagres e transformações acontecem, e é por isso que eles não suportam o seu recolhimento. O acesso é o verdadeiro combustível do controle. Enquanto eles podiam ouvir sua voz, observar suas reações e medir seus passos, sentiam que tinham algum tipo de domínio. Quando você fecha essa porta, a batalha espiritual muda de lado. Eles perdem a capacidade de prever seus movimentos e começam a agir no escuro, o que aumenta a insegurança e a ansiedade. Essa ruptura não é apenas emocional, mas também espiritual. Ao cortar o acesso, você envia uma mensagem clara: sua energia e sua proteção divina não estão mais disponíveis para serem exploradas. É um realinhamento com um propósito maior que Deus colocou em sua vida. Quem vive de manipulação não sabe lidar com essa nova configuração. Exemplos práticos ajudam a entender essa estratégia. Bloquear contatos tóxicos, evitar conversas improdutivas e manter distância de ambientes que drenam sua energia são medidas concretas para preservar seu crescimento espiritual. É como colocar guardas à porta do coração, conforme ensinado em Provérbios. Quando essa barreira é erguida, o manipulador perde o palco. Sem acesso, ele não pode distorcer fatos, alimentar intrigas ou atacar seus pontos sensíveis. O tempo que antes era gasto em defesa se transforma
e investimento em autoconhecimento e introspecção. Esse afastamento pode até gerar tentativas desesperadas de reaproximação, mas quando você está firme na fé e na decisão, nada disso penetra. E é nesse ponto que a verdadeira liberdade começa a florescer na sua vida. Algumas pessoas não querem apenas sua presença, elas querem sua atenção constante. Alimentam-se de elogios, de respostas, de qualquer reação que as faça sentir importantes. Quando um escolhido retira essa atenção, é como cortar a principal fonte de alimento do ego do outro. É nesse momento que eles começam a perceber a real dimensão da perda. O que antes era um fluxo constante de energia, agora se transforma em silêncio absoluto. Isso desmonta a falsa importância que eles criaram para si mesmos. É como se um espelho fosse retirado e, de repente, tivessem que encarar a própria imagem sem filtros. Esse é um momento de forte transformação para quem observa de fora. Na Bíblia, vemos reis e líderes que caíram quando perderam o aplauso do povo. O reconhecimento é viciante para quem não tem raiz no propósito maior. Quando você deixa de oferecer isso, o vazio que eles sentem se torna insuportável. Sua ausência se transforma em um lembrete constante de que o valor deles era sustentado por você. Praticamente você pode aplicar isso evitando entrar em discussões desnecessárias, deixando de justificar suas decisões e permanecendo firme no seu caminho. Isso não apenas preserva sua resiliência emocional, como também reforça seu crescimento espiritual. O corte dessa fonte de validação não é castigo, é libertação. Você deixa de ser refém do ego alheio e se torna cada vez mais dono do próprio destino, sob a direção da proteção divina. Quando você se afasta, o ruído cessa, e é nesse silêncio que a culpa encontra espaço para gritar. Aquelas palavras duras, as escolhas injustas, as atitudes désuétes, tudo volta à mente de quem tentou te ferir. É a voz da consciência, e nenhuma distração pode silenciá-la. Esse efeito é poderoso porque a ausência não oferece desculpas ou justificativas para serem combatidas. Sem você para servir de alvo, eles são obrigados a lidar com a própria história. E, espiritualmente, isso é a mão de Deus, trazendo à tona aquilo que precisa ser confessado e abandonado. Exemplos bíblicos como o de José e seus irmãos mostram que, mesmo anos depois, a culpa pode reaparecer com força. Na sua vida, isso significa que a batalha espiritual agora é interna para eles, não para você. É um julgamento silencioso que acontece dentro do coração. Você pode perceber esse padrão quando antigos ofensores começam a tentar inverter narrativas ou te pintar como culpado sem motivo. Essas são tentativas de aliviar a própria culpa, desviando o foco, mas a verdade permanece. E a intuição fortalecida te ajuda a enxergar o que está acontecendo. Quando o silêncio é sustentado com fé e firmeza, ele se torna uma ferramenta de justiça divina. Você não precisa apontar erros, pois o próprio peso da consciência fará esse trabalho. É nesse momento que a proteção divina se manifesta, defendendo você sem que precise mover uma única peça. Se até aqui essa mensagem falou com você, se em algum momento você sentiu que Deus usou essas palavras para te fortalecer, considere apoiar o canal clicando na opção Valeu que aparece logo abaixo do vídeo. É simples, rápido e nos ajuda a manter essa missão viva, trazendo mais conteúdos para alimentar a sua fé, fortalecer o seu crescimento espiritual e inspirar a sua jornada espiritual. O seu apoio é mais do que uma contribuição, é uma forma de dizer que essa comunidade de escolhidos precisa continuar crescendo e alcançando mais vidas. Cada gesto seu nos aproxima de levar essa mensagem a quem ainda está no meio da batalha e precisa encontrar direção. Agora, respire fundo, porque o que vamos explorar a seguir vai mostrar por que mudar a sua frequência espiritual é uma das chaves mais poderosas para vencer sem precisar lutar no campo do inimigo. Quando você muda de frequência espiritual, não está apenas alterando hábitos ou pensamentos, mas ajustando toda a sua energia para um nível mais alto. Essa sintonia te conecta a caminhos que antes pareciam distantes e fecha portas para influências que já não têm espaço na sua vida. A mudança é silenciosa,
mas profundamente sentida por quem antes tinha acesso fácil ao seu mundo. É como se você passasse a falar uma língua que eles não entendem mais. Essa transição incomoda porque quebra padrões de reação previsíveis. Quem vivia te puxando para discussões e confusões percebe que suas tentativas não produzem mais efeito. É um choque para quem se alimentava da sua atenção. Agora, ao invés de reagir, você observa e age no momento certo, sem se deixar levar pelo calor da provocação. O que antes te desestabilizava agora se torna irrelevante. Situações que tirariam o seu sono já não têm o mesmo peso. Isso cria um espaço interno para novas ideias, projetos e relacionamentos que realmente acrescentam a sua caminhada. E essa transformação não depende da aprovação de ninguém. Exemplo prático disso é aprender a esperar antes de responder. Ao invés de rebater uma provocação na hora, você filtra, respira e decide se vale ou não a sua energia. Na maioria das vezes a resposta é não. E isso desarma completamente quem esperava o seu impulso. Quando essa nova frequência se estabelece, tudo ao seu redor começa a mudar. Pessoas diferentes se aproximam, portas inesperadas se abrem e pouco a pouco a vida começa a refletir essa nova postura. É aí que você percebe que não há mais volta para o nível onde antes estava. Os adversários sempre esperam que você lute no terreno que eles controlam. Eles preparam cenários, escolhem as regras e acreditam que terão vantagem se conseguirem te levar até lá. Mas quando você decide não entrar nesse jogo, a dinâmica muda completamente. O campo de batalha passa a ser definido por você e não por eles. Essa mudança é poderosa porque os desestabiliza. Eles se preparam para um tipo de confronto e de repente percebem que ele não vai acontecer. Enquanto esperam um embate direto, você já está operando em outro cenário, onde suas armas não funcionam e sua influência não se sustenta. Praticamente, isso significa recusar discussões inúteis, não se defender de mentiras e não dar palco para provocações. É usar a estratégia de quem sabe que vencer não é estar certo na frente de todos, mas estar em paz quando ninguém está olhando. Essa é a vitória que não pode ser tomada. Sem palco, a performance deles perde sentido. Eles podem até tentar, mas falar sozinho é desgastante. E logo, a força para continuar diminui. O silêncio nesse momento é mais potente do que qualquer resposta ensaiada. É a prova de que você não está disponível para jogos emocionais. O resultado é uma vitória silenciosa e consistente. Ela não precisa ser anunciada, porque se mostra na forma como você continua crescendo, enquanto eles ficam presos no mesmo ponto, tentando chamar sua atenção, sem sucesso. Para quem vivia no centro da sua atenção, a irrelevância é um golpe quase insuportável. É como cair do papel principal para um figurante sem falas. Esse é o momento em que eles percebem que não tem mais lugar na sua história, pelo menos não no papel que imaginavam ter. Esse vazio se torna ainda maior porque você está focado em coisas que realmente importam. Está investindo tempo e energia em projetos, relações e práticas que te fortalecem. Isso cria uma distância natural, onde a ausência de contato não é uma punição, mas uma consequência do seu novo caminho. A reação deles varia. Alguns tentam se reaproximar, outros insistem em provocar e alguns simplesmente desaparecem. Mas todos sentem o impacto dessa perda de relevância. E no fundo sabem que ela não foi causada por um ato isolado, mas por uma série de escolhas suas que os afastaram. Na prática, isso significa deixar de visitar lugares que mantinham conexões tóxicas vivas, evitar conversas repetitivas e não alimentar memórias que prendem ao passado. É um processo de limpeza que abre espaço para novas experiências. Com o tempo, eles percebem que recuperar a importância que tinham é impossível. Você já se adaptou à nova realidade e nela, eles não ocupam mais o centro do palco. Essa é uma das mensagens mais fortes que o silêncio pode transmitir. Nada causa mais inquietação em quem te subestimou do que perceber que não sabe mais o que está acontecendo na sua vida. Evoluir fora do radar é crescer sem precisar da validação ou do conhecimento
de quem não deseja o seu bem. É avançar sem alarde, deixando que o resultado fale no momento certo. Esse tipo de crescimento é protegido. Você não expõe planos, não comenta cada passo e não dá pistas sobre o que está construindo. Isso frustra quem antes acompanhava cada movimento seu, acreditando que podia prever ou até interferir nas suas escolhas. Na prática, isso pode significar estudar em silêncio, trabalhar em novos projetos discretamente, ou mudar hábitos sem divulgar. A ausência de informações impede que outros criem obstáculos antes da hora. Você simplesmente segue avançando. Quando sinais sutis dessa evolução começam a aparecer, eles sentem que perderam completamente a referência. Não conseguem medir onde você está, o que conquistou ou para onde está indo. Essa incerteza os incomoda porque os deixa sem controle algum. E o mais curioso é que quando finalmente virem o resultado, será tarde demais para tentar impedir. O crescimento que acontece longe dos olhos errados é sempre mais sólido, porque é construído em paz e longe das interferências externas. Eles se acostumaram a escrever o roteiro da sua vida, prevendo cada resposta, cada reação e até cada silêncio. Sabiam exatamente como te provocar e quais botões apertar para conseguir o efeito desejado. Mas de repente perceberam que você não está mais seguindo o texto que eles prepararam. Essa quebra de previsibilidade os deixa perdidos, porque não existe mais segurança no jogo que controlavam tão bem. Agora cada movimento seu é um mistério. Quando alguém não consegue prever suas ações, a ansiedade cresce. Eles pensam em agir, mas hesitam, porque não sabem qual será a sua resposta. Esse atraso na reação é um sinal claro de que perderam o controle. Não existe mais um padrão para se basear, e isso faz com que qualquer tentativa de manipulação se torne arriscada. O poder de não ser previsível é enorme. Ele muda a balança do relacionamento, porque agora quem precisa adivinhar é o outro. Cada silêncio seu, cada escolha inesperada, é uma lembrança de que você não é mais a mesma pessoa que eles controlavam. Isso cria insegurança e, com o tempo, medo. Exemplo prático disso é quando alguém espera que você exploda de raiva diante de uma injustiça, mas você apenas sorri e segue seu caminho. Essa reação inesperada desarma qualquer estratégia. É a prova de que você já não está mais disponível para ser usado como peça no jogo deles. Essa mudança exige autocontrole, mas também traz liberdade. Você se torna o autor do próprio roteiro, escrevendo capítulos que ninguém mais pode alterar. Isso é libertador, porque significa que, de agora em diante, só você e Deus sabem qual será o próximo passo. E é exatamente isso que mais os incomoda. Quando você era acessível, eles tinham sempre informações suficientes para se sentir no controle. Uma conversa rápida, uma troca de olhares, um comentário solto. Tudo isso era material para manter a ilusão de que te conheciam. Mas ao cortar o acesso, você criou um vazio que no início parecia apenas curiosidade. Com o tempo, essa curiosidade se transformou em algo mais intenso e perturbador. Obsessão. Agora eles prestam atenção a detalhes mínimos. Observam mudanças sutis na sua aparência, nos lugares que frequenta, nas pessoas com quem fala. Qualquer fragmento de informação se torna um pedaço de um quebra-cabeça que eles tentam montar desesperadamente. O problema é que esse quebra-cabeça não tem todas as peças, e isso os deixa inquietos. O ser humano detesta lacunas. Quando não tem uma resposta, inventa uma. E é aí que as histórias que eles criam começam a ficar mais dramáticas que a realidade. Na imaginação deles, você está fazendo grandes conquistas, conhecendo pessoas importantes, construindo algo grandioso. Essa fantasia aumenta a urgência de saber o que realmente está acontecendo. Essa obsessão os desgasta, porque consome tempo, energia e atenção. Eles se pegam voltando ao seu nome, às suas imagens, as suas reads, mesmo quando tentam evitar. É como uma necessidade que não pode ser satisfeita, porque depende de informações que você não fornece. No final, você percebe que essa obsessão é um tipo de poder. Não é algo que você busca ativamente, mas acontece naturalmente quando você se torna inacessível. E o mais irônico é que, enquanto eles gastam energia tentando te decifrar,
você continua vivendo em paz, avançando sem olhar para trás. Durante muito tempo eles contaram para si mesmos a história de que eram a razão do seu sucesso. Acreditavam que, sem a presença ou influência deles, você não teria conquistado nada do que conseguiu. Isso alimentava o ego e sustentava a falsa sensação de importância. Mas quando você se afasta e continua crescendo, essa narrativa desmorona. Ver você prosperar sem eles é como assistir a um castelo que construíram desabar, revelando que os alicerces nunca foram deles. Cada conquista sua é uma prova viva de que sua força vem de dentro e não de qualquer aprovação externa. Isso machuca porque tira deles o direito de se sentirem indispensáveis. Esse processo expõe a verdade. Muitas das suas vitórias aconteceram apesar deles, não por causa deles. Todas as vezes que te subestimaram ou tentaram te impedir agora, fazem parte da história que você superou. E isso é difícil de engolir para quem queria se sentir autor da sua trajetória. Na prática, essa revelação pode gerar ressentimento. Eles podem tentar minimizar suas conquistas ou atribuí-las à sorte, mas no fundo, sabem que é mérito seu. E essa clareza é algo que ninguém pode apagar. Seguir avançando sem buscar reconhecimento de quem tentou te parar é um ato de libertação. É a prova de que você não deve nada a eles. E é essa independência que mais assusta, porque significa que não há como te puxar de volta para um lugar de dependência emocional. A distância que você cria não é apenas física. É como se houvesse uma barreira invisível ao seu redor, impedindo que certas pessoas alcancem a sua essência. Elas podem até ver você, mas já não conseguem tocar na sua energia como antes. Isso é fruto de um trabalho interno que fecha acessos e redefine limites. Essa blindagem acontece naturalmente quando você para de se expor a ambientes e pessoas que drenam suas forças. Aos poucos, a sua presença passa a ser um espaço seguro, onde só entra quem realmente soma. Quem já teve acesso e perdeu, sente isso como uma rejeição definitiva, mesmo que você não precise dizer nada. Eles tentam encontrar brechas, usar antigos atalhos, lembrar de momentos que antes funcionavam para se reconectar. Mas esses métodos simplesmente não têm mais efeito. É como tentar abrir uma porta com uma chave antiga que já não encaixa na fechadura. Essa proteção não vem de um sentimento de superioridade, mas do clareza. Você entende que permitir o acesso errado é abrir mão da sua paz e das conquistas que construiu. Por isso, mantenha os limites de forma firme, mesmo que isso incomode. No fim, essa nova configuração te mantém seguro. Você continua sua vida, avança nos seus projetos e cuida de si sem carregar pesos desnecessários. E quem ficou do lado de fora aprende, com o tempo, que não é fácil ter de volta o espaço que perdeu. No início, eles acreditaram que o seu afastamento era temporário. Pensaram que você precisava apenas de alguns dias para se acalmar, ou que, no máximo, voltaria depois de um momento de reflexão. Esse pensamento os mantinha seguros, porque alimentava a esperança de que tudo voltaria a ser como antes. Mas com o tempo, perceberam que a distância não diminuía, e sim aumentava. A cada dia, você estava mais longe, não apenas fisicamente, mas emocionalmente e espiritualmente. Esse despertar é doloroso para eles. A ausência deixa de ser um intervalo e se torna um sinal claro de que houve um encerramento de ciclo. A conexão que existia foi desfeita de forma silenciosa, sem escândalo, sem grandes anúncios. E é justamente essa ausência de confronto que torna o desligamento ainda mais definitivo. Não houve uma cena final, apenas um desaparecimento gradual que se consolidou. Eles tentam encontrar formas de restabelecer contato. Às vezes enviam mensagens sutis, outras vezes usam intermediários para sondar seu estado. Mas cada tentativa encontra o mesmo muro. Você não está mais no mesmo lugar interno de antes. Não é questão de mágoa, é maturidade. Você entendeu que não precisa reabrir portas que Deus já fechou. O medo deles não é apenas perder você, é perder a posição que ocupavam na sua vida. É perceber que, mesmo sem eles, você não só sobreviveu, mas prosperou. Isso fere o orgulho e confronta a ideia de que eram indispensáveis. É um choque para o ego,
E o ego raramente lida bem com esse tipo de verdade. No fundo, eles entendem que o desligamento é real quando percebem que você já não reage, já não responde, já não se importa com a narrativa deles. O silêncio se torna a assinatura do fim, e não há palavras capazes de reverter o que já foi decidido no seu coração. É aí que eles descobrem que o maior medo deles se tornou realidade. Você seguiu em frente sem olhar para trás. Você poderia ter tentado provar seu ponto. Reunir provas, explicar cada detalhe, mas escolheu não fazer nada disso. Permitiu que o tempo e as circunstâncias revelassem a verdade por conta própria. Essa decisão exige coragem, porque significa abrir mão do controle imediato da narrativa. Mas também é poderosa, pois retira deles qualquer oportunidade de acusar você de manipulação. O que acontece nesse processo é quase inevitável. Aos poucos, as mentiras que contaram começam a se contradizer. Pessoas que antes acreditavam cegamente neles começam a notar incoerências. Pequenos deslizes no discurso se transformam em grandes buracos na versão que tentavam sustentar. E tudo isso acontece sem que você precise mover um dedo. A verdade tem uma força silenciosa. Ela não precisa gritar para ser ouvida, não precisa correr para ser percebida. Ela se acumula com o tempo, até se tornar impossível de ignorar. É como uma luz que, mesmo escondida, encontra sempre um caminho para atravessar a escuridão. Enquanto isso, sua postura tranquila serve de contraste. Você segue sua vida, trabalha, cuida de si, prospera. Essa serenidade causa ainda mais desconforto, porque mostra que não precisa da aprovação de ninguém para estar bem. É a prova viva de que a mentira não conseguiu destruir você. O momento mais desconcertante para eles é quando percebem que, na ausência da sua defesa, a opinião das pessoas está mudando sozinha. O castelo de areia que construíram desmorona, e tudo o que resta é a exposição inevitável. A verdade chega, e quando chega, não há como contê-la. Durante muito tempo você ofereceu respostas, explicações e até sua energia a pessoas que não mereciam. Reagia a provocações, se justificava diante de falsas acusações, participava de discussões que nunca levariam a lugar algum. Mas em algum momento entendeu que cada reação sua era como combustível para o fogo que eles acendiam. Então, decidiu não oferecer mais nada. Essa decisão muda tudo. Quando o outro percebe que não consegue mais te provocar, perde uma das principais armas que tinha contra você. Eles podem tentar todos os métodos antigos, mas nenhum funciona, porque a chave era a sua disposição em se envolver. Sem ela, não há conflito. O poder do que você não dá está justamente em preservar o que é seu. Sua energia, seu tempo e sua paz são recursos preciosos, e entregá-los sem critério é desperdiçar o que foi conquistado com tanto esforço. Ao recusar alimentar conversas e situações desgastantes, você protege o que construiu. Na prática, isso significa ignorar mensagens desnecessárias, não participar de fofocas, não se explicar para quem já decidiu o que quer pensar sobre você. É manter-se firme na escolha de não gastar forças em batalhas que não valem a pena. Com o tempo, esse comportamento não apenas preserva a sua paz, como também redefine sua imagem. Você deixa de ser visto como alguém fácil de manipular e passa a ser respeitado pela firmeza. Isso incomoda quem queria te controlar, mas fortalece quem te observa e se inspira no seu exemplo. Chegar até este ponto foi muito mais do que resistir. Foi uma verdadeira metamorfose. Cada afastamento, cada limite estabelecido, cada silêncio sustentado, foi um tijolo colocado na construção de uma fortaleza interior. Essa estrutura não se vê a olho nu, mas quem se aproxima percebe que agora há uma barreira de força e maturidade que não existia antes. E essa nova versão de você é o que mais incomoda quem queria te ver fraco. Você deixou para trás as amarras invisíveis que um dia te prenderam a expectativas e manipulações. Hoje, não vive mais para agradar ou justificar suas escolhas. O peso de carregar olhares e julgamentos caiu, e o que ficou foi leveza. Há um brilho novo no seu olhar, um jeito firme de caminhar e uma segurança que intimida quem não consegue entender de onde ela vem. Essa mudança não foi obra da sorte. Ela nasceu no dia em que você decidiu que sua história
não seria escrita por mãos alheias, que ninguém mais teria o poder de decidir onde você deve estar ou quem você deve ser. Foi fruto de noites silenciosas, de lágrimas que se tornaram oração e de escolhas conscientes para proteger sua paz. E é exatamente aí que está a sua vitória, na constância, porque não basta se afastar, é preciso manter-se distante de tudo aquilo que ameaça sua evolução. Haverá provocações, convites disfarçados, lembranças do passado tentando puxar você de volta, mas quem já provou o gosto da liberdade não aceita voltar para o cativeiro. Ao olhar para trás, você percebe que sua força não se construiu nas batalhas que travou, mas na sabedoria de evitar guerras que não mereciam o seu tempo. Aprendeu que a ausência é muitas vezes o golpe mais certeiro e que não entrar no jogo é a maneira mais inteligente de vencê-lo. Agora você está diante de uma escolha diária: continuar protegendo essa nova vida ou ceder aos velhos padrões. A decisão parece simples, mas requer disciplina. É dizer não com firmeza, mesmo quando o coração tenta lembrar do que um dia foi. É manter o foco no futuro, mesmo quando o passado bate a porta com promessas vazias. Se este vídeo tocou o seu coração, inscreva-se agora no canal, ative as notificações e junte-se a esta comunidade que cresce e se fortalece a cada dia. Aqui, não apenas assistimos, mas construímos juntos um espaço de apoio, inspiração e transformação. O seu gesto mantém viva esta missão de alcançar vidas e reacender propósitos. Quero que você pense sobre algo: quantos conflitos ainda existem na sua vida, apenas porque você insiste em manter portas abertas que deveriam estar fechadas? Quantas guerras ainda se alimentam porque você ainda oferece o combustível que poderia negar? Talvez a mudança que você tanto espera esteja a um passo do silêncio que você teme manter. Lembre-se, não é sua responsabilidade provar nada para ninguém. Sua vida, sua paz e seu propósito não precisam de aprovação. O verdadeiro poder está no que você decide não entregar. E quando essa consciência se torna parte de você, não há manipulação que funcione, não há trama que prospere contra quem sabe quem é. Prepare-se, porque no próximo conteúdo vamos expor, com detalhes, o que realmente acontece quando o inimigo entende que não só perdeu o acesso, mas que você se moveu para um nível onde ele jamais poderá chegar. Esse será o momento em que você vai enxergar com clareza que a vitória já estava sendo construída desde o primeiro dia em que você escolheu se calar.